passo para vocês também, tá bom? Eu entro no Google Meet aqui, mostro, gravo na minha tela ali e mostro para vocês, tá? Como entrar, como acessar a plataforma, onde tem que ir, onde é o EAD, o que é o EAD, tá bom? Entenderam? Sim. Então, cuidado, gente. Eu peço novamente, crie um representante, faça um grupo com vocês. E outra coisa, o grupo 211 e 212 que eu criei ali, não é para ninguém sair ali. Ali eu passo as informações da coordenação. Não é que o professor criou um grupo de estudo para vocês de saúde do adulto ali, que é o grupo que vai passar os conteúdos, que é só ali que vocês vão ter as informações. Porque ali, aquele grupo, a coordenação não tem acesso, é só o professor e aluno, porque a aula é do professor. Tá? Então, eu peço que entre em contato comigo, o representante da 211 tem, beleza, ótimo, tá? Então, cuidado, tá, gente? Cuidado, porque as pessoas que estão entrando, elas querem aprender. Então, se coloquem no lugar do outro, não façam um tipo de comentários que eu vi no grupo, ninguém me falou, porque eu estava no grupo, tá? Então, cuidado, tá? Não vou atrapalhar mais a aula do professor. Boa aula para vocês, tá bom? Quem quiser depois eu entro ao vivo com vocês e faço a explicação das plataformas, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fechado, gente. Oi, boa noite. Eu estou sem acesso à minha plataforma, mas eu já tinha acesso antes, porém as aulas que ele mandou agora no IAD não está indo não está aparecendo na minha plataforma. Não, tudo bem, gente. Esse criar o grupo do representante não deu certo, Cássio, tá? Eu achei melhor nem criar o grupo, tá bom? Mas aí eu falo com vocês depois, gente. Aí depois da aula do professor, eu entro ao vivo com vocês de novo e explico a plataforma. Aí fica à vontade para quem quiser entrar. Quem não quiser não é obrigatório, tá bom? Combinado? Jaleca, outras 500, gente, outros 500. Aí depois eu falo disso, eu não vou atrapalhar mais a aula do professor, gente, pelo amor de Deus. Beijo, gente. Eu que agradeço, Everaldo. Desculpa atrapalhar. Se alguém quiser, quando eu estiver acabando a aula, se você puder entrar, eu aviso para você que eu terminei a aula e quem quiser tomar aquela informação, toma com você orienta eles, não tem problema nenhum, não, tá bom? Tá bom, então, combinado. Beleza, gente. Beijo, gente. Tá, viu? Eles ainda estão, eles são 68, 72. Ainda tá. Oi, Adilson. Oi, professor, boa noite. Eu estava chamando meu filho aqui, esqueci que o microfone estava ligado. Acontece. Gente, então depois a gente conversa mais, tá bom? Beijos. Boa aula para vocês. Obrigado, Pro. Obrigado, Ju. Tava tomando uma aguinha para começar. Beijo, gente. Beijo. Obrigado, Ju. Gente, boa noite. Bem? Boa noite, Pro. Boa noite. Vamos para os nossos combinados. Lembrando que segunda-feira é nossa prova. Vai ser 20 questões. Vai ser 20... Ninguém falou nada? Pensei que a Dani era para como 20? Professor? É que eu não consegui nem ter reação, professor. Professor? Oi, Atilson. Sobre o trabalho das terminologias, quando eu enviei, deu um erro. Eu não sei se você chegou a receber o meu. Chegou. Chegou? Chegou. Tá bom, obrigada. Boa noite. Boa noite. Espera só um minutinho. Uma boa viagem, mãe. Minha mãe vai viajar, gente. Vou ficar sozinho. Vai ter online, professor, a prova? Não entendi, Jones. Vai ser online a prova?
Ô, decepção. Tá bom. Fica calmo, depois piora. Para de assustar o menino, Dani. Ó, deixa eu explicar, Perdão, parei. deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quanto menos questões, mais vocês erram. Essa nossa prova, ela vale 7. Então, vocês vão ver lá que lá tá um valor ali de 35, para dar aí 70 pontos ao total. Então, quando sair a nota de vocês, ela vai sair no valor que vai dar os 70 pontos, tá ok? Só para vocês entenderem. Vai ser de alternativa, não tem nada para escrever. Eu consegui, dessa vez eu mudei um pouquinho as coisas. Porque a gente sabe que, como é online, existe uma conversa de um colega com o outro colega que manda lá no grupo, a resposta 1, aí eu consegui fazer 150 questões. Coloquei numa plataforma, aonde cada vez que vocês entram e saem, ela faz o que com vocês? Ela muda a pergunta e a alternativa. Então, não vai ser igual mais as perguntinhas. A Daniela, eu perguntei lá, como é formado o nariz? Aí a Daniela, colega, coloca a resposta C que está certa. Aí, quando a Daniela voltar para aquela questão, já mudou a questão da Daniela e ela vai pegar um outro bloco da outra questão. Ô, robozinho, hein? Então essa era a surpresa da outra aula que você só revelou agora. Agora, Pamela Maria. Surpresa da sexta, gente. Eu falei pra vocês. Você avisou. Eu avisei. Eu tô igual o Thiago Life, né? Igualzinho. Tá? Mas assim, ela não vai estar difícil, então ela pode, assim, ter perguntas. Quantos lóbulos tem o pulmão direito? São 3 lóbulos. Aí, quando a outra fala, aquela pergunta 2, quantos lóbulos? É o 3. Aí, a pessoa pode cair. Quantos lóbulos tem o pulmão esquerdo? Aí a pessoa vai em 3. Opa, acertei, porque a Daniele me falou. Fomos plotado. Fomos o quê? Plotado? Eu não entendi, Cássio. Então, assim, eu fiquei todos esses dias fazendo as questões de vocês. Eu não tinha o que fazer essa semana. Então, eu falei, eu preciso trabalhar com essas crianças. Eles me amam tanto. Crianças, professor? Meu Deus. Eu já estou com 52, já sou quase pai. Pai. Eu já tenho... Professor. Oi. Professor, mas essa prova que o senhor vai dar na segunda é tudo sobre aquilo que nós já estudamos, né? Eu nunca dou nada fora do contexto. O pessoal tá bom, então é só dar uma olhadinha de novo nos vídeos que tá no YouTube, né, que você fez com a gente. Vocês podem fazer consulta, que a gente sabe. Vocês pegam o caderninho. Vai começar que horas essa prova? Oi? Que horas que vai começar a prova? Às 19 horas, às 23 horas, elas encerram. Eu dou esse tempo aí para vocês poderem ler com carinho, amor, né? Então, vai ter... Boa, hein? Eu achei que ia ser só 30 minutos. Não, eu não tenho essa Você vai enviar às 9? Oi? Às 19, Adilza. É no horário da aula. No horário das 19 às 23. Eu coloco lá, das 19 às 23. Está no chat. Boa noite, professor. Boa noite, Andréia. Tá? Professor, as nossas notas do outro trabalho e da outra prova que a gente teve antes de entrar outra turma já saiu? Não joguei porque eu não fui buscar os trabalhos. Eu vou buscar os trabalhos na segunda. Porque, como eu estava aí fazendo umas coisinhas, eu só vou segunda-feira para a escola. Aí eu já vou jogar todas as notas na terça-feira, porque eu preciso ver os trabalhos, tá? Porque eu sei que... Tá bom, obrigada, prof. Nada, meu bem. Tá?
A presença hoje não vai ser no EAD, vai ser no meu grupo que eu vou abrir depois da aula. Outro grupo? Gente, sexta-feira é o dia da surpresa, vocês não estão entendendo isso. Vai ser no nosso grupo que eu mandei o do saúde do adulto, que eu abro o grupo, tá? Aí vocês coloquem presença, tá bom? Gente, hoje a nossa matéria, ela tá bem básica, ela tá bem gostosa, e hoje nós vamos falar das patologias, tá ok? Eu vou começar a apresentar agora o nosso PowerPoint. Tem um vídeo no final, mas se vocês quiserem assistir depois, vocês podem assistir, que é sobre a asma, tá? Que mais que eu ia falar? Não tem mais surpresinha do coração, mas nada, estamos todos felizes. Vocês acabaram, eu já mandei para vocês antes, não foi? Vocês acabaram... Outra coisa que eu vou comentar com vocês, a minha internet, ela está um pouco ruim, ela está lenta, mas dá para gravar a aula normal, eu já tenho uma aula gravada, se acontecer alguma coisa, eu mando para vocês, tá bom? A operadora foi hackeada agora à noite, por isso que eu tô sem, tô na cara do meu primo. A minha tá horrível, eu não sei o que tá acontecendo aqui, eu tô falando, mas eu já caí, já levantei, eu já voltei para vocês, e vocês nem notaram. Meninos e meninas, eu falo sempre, e hoje eu vou dar a minha motivação para vocês, né? A sexta-feira é o dia de eu motivar vocês, né? A gente poderia hoje estar todo mundo em casa, tomando um vinho, tomando uma cervejinha, poderia estar tomando o que fosse, mas vocês estão estudando. Então, por quê? Vocês querem ser melhores, vocês querem ser auxiliares e técnicos melhores. E assim, eu luto e vejo tudo isso que acontece em cada um de vocês. Conheço os esforços de vocês. Nem todo dia a gente está brilhando, né? Tem dia que a gente está meio opaco, não estamos legal. Então, eu consigo entender cada um de vocês. Eu sempre digo para vocês, o importante é isso que está acontecendo com vocês. É vocês conversarem, é desabafarem. Tem gente que não gosta. Então, vocês aqui, todo mundo, e nem eu vai conseguir agradar todo mundo. Nem todo mundo gosta do azul, nem todo mundo gosta do amarelo. Cada um é diferente. Cada um. Eu não posso querer que a Dani, que a Vanilde, que a Kelly, que a Andréia, o Emerson seja igual a mim. Um é diferente do outro. Então, o que importa é isso. O que vocês vieram buscar. O que vocês vieram buscar? Conhecimento. Quando a gente vem buscar conhecimento para ser um técnico de enfermagem, um auxiliar, para ser alguém na vida, o que passa, passou. Então, assim, sejam seres humanos melhores. Não já resolvemos tudo no grupo, não já conversamos tudo no grupo, o que passou, passou. Bola para frente. Vamos ser diferente. Não vamos ser aquelas pessoas que ficam batendo na mesma tecla. É horrível isso. E a gente leva para frente isso, e isso depois desconcerta a gente, e isso deixa a gente muito mal. E vocês não têm que ficar mal, sabe por quê? Vocês vão cuidar de gente. E quando a gente cuida de gente, a gente tem que estar desse jeito. Como eu falo para vocês, feliz, independente de ser sexta, independente de ser sábado. Mas assim, triunfem. Tracem o caminho de vocês, independente de qualquer coisa. Seja melhor. Seja melhor. Não competindo com meu colega, competindo comigo mesmo. Eu quero ser melhor do que eu. Para eu ser melhor, eu tenho que estudar. Então, todo dia acordem de manhã, olhe para o céu e fala: Deus, obrigado por esse dia. Obrigado, e eu vou ser o melhor como ser humano.
Tá bom? Então é isso que eu falo para vocês. O resto, deixa para lá. A gente não somatiza, meus amores. Nunca somatize na vida de vocês, porque isso, sabe o que faz? Ó, você ficar para baixo. Tá bom? E aí, bora começar a nossa aula. Perfeito? O computador tá, eu tô amando ele, vocês não têm noção. Vocês estão tudo travado aqui para mim hoje. Professor, você tá travado para mim. Verdade, professor, você acabou de travar. Você, isso aqui. Só brincadeirinha, né? É, foi pegadinha do Faustão. Because I want to live my life. É. Meu microfone tá ligado, eu cantando. Professora, eu coloquei um pouquinho do vídeo que o senhor motivando a gente e uma colega minha falou que conhece você, de um posto. Um posto de saúde? Isso, falou que você mora na rua atrás da casa dela. Eu trabalhei no posto Paraguaçu por 28 anos. Nossa. Ela me conhece, então, de lá, no posto Paraguaçu, isso mesmo. Eu perto da Mateu Bem, né? Ali perto? Hã? Perto da Mateu Bem, São Mateus? Do lado da Mateu Bem. É como se fosse para o quarto centenário. Entendi. Coincidência. Coincidência. Bora lá, então, meus amores. Hoje a gente vai falar da saúde pública, quinta aula. Estão vendo minha tela? Professor, Oi? não é saúde do adulto? É, saúde do adulto. Eu falei o quê? Saúde pública. Saúde do adulto. Hoje a gente vai falar sobre as patologias no tema 5, que é asma, bronquite, pneumonia, efizema pulmonar, edema agudo de pulmão e embolia. Então, a gente começa falando um pouquinho da asma. O que vem a ser a asma, né? O que acontece com essa asma? A asma é uma doença comum de vias aéreas e brônquios, causado por uma inflamação de vias aéreas. O que acontece nessas vias aéreas? O ar passa com dificuldade. Por quê? Ele acaba estreitando a luz do vaso, né? Do lado vazinho do que nós vamos ver agora. Então, ele acaba estreitando essa luz do vaso, que vai dar uma falta de ar e uma sensação de aperto, tá? Alguém pediu para entrar? E essa sensação de aperto. Perfeito? Então, acontece isso aí no nosso... Ele estreita. Depois a gente vai ver lá a imagem que eu tenho. E aí ele tem um chiado no peito, que mais ou menos o barulho faz desse jeito, ó. Quando a pessoa está respirando. Escutou o barulhinho? Então ele faz esse chiado. Inclusive quando a pessoa está tossindo também, que a pessoa acaba de tossir e faz assim, esse barulho. E tosse, aquela tosse seca. Esses sintomas podem variar durante o dia e à noite. Tem gente que fala assim para mim, professor, à noite eu fico pior. É normal isso? É totalmente normal. A gente fica à noite mais caidinho. A partir das 6, vai mudando o tempo, tá? Vai mudando o tempo à noite. Então, quando eu estou resfriado, parece que vai me constipando.
tampando, vai ficando tudo fechado, né? Aquele barulho parece que está aumentando mais. Então, quando a gente vai vendo tudo isso, vai percebendo, parece que a febre vai me dar febre, as minhas mãos ficam geladas. Quando a gente fala das extremidades, mãos e pés, ela fica gelada e a pessoa fica quente. Geralmente, quem tem febre mostra isso, que as mãos ficam geladas, as extremidades das mãos, e os pés ficam gelados. Então, é importante a gente entender um pouquinho sobre isso. Esse chiado no peito, ele pode se atenuar à noite, tá? Quando ele se atenua à noite, é por quê? É porque aí... Então, ele fica mais atenuado à noite. E de dia parece que eu não tô... Ai, melhorei de dia. Aí, quando chega à noite, você fica caidinho, tá? Então, a gente acaba vendo isso. A asma, geralmente, ela pode durar um vasto tempo, né, um longo tempo, e ela acaba curando sozinha. Na verdade, ela não cura. A asma, ela não cura. Os sintomas dela que cura, tá? A dificuldade, a sensação de ar e o chiado no peito. Mas ela fica escondidinha ali, tá? Tá passando aí um helicóptero. Acho que roubaram os fios da internet. Tem épocas que pode ser muito leve os sintomas, desaparece, e tem momentos que pode piorar muito, necessitando de atendimento de emergência, até mesmo internação para algumas pessoas. As crises de asma também pode variar, umas sendo mais fortes do que as outras. A causa exata da asma ainda não é conhecida, mas acredita que é um conjunto de fatores genéticos. Quando nós falamos genético, nós estamos falando de história familiar de alergia, respiratória, asma ou rinite. E ambientais. E ambientais. Professor, esse fato que você falou é verdade, porque quando eu morava no Nordeste, assim, nunca atacou minha asma, só foi eu mudar para São Paulo que, sabe, né? Começou. Esse climinha frio de São Paulo, né? Um climinha gostoso, romântico. Assim, eu não tenho falta de ar, mas eu canso muito rápido, entendeu? Sim, para comer um fundi bem gostoso nesse friozinho, um vinho. Olha lá, eu vou bater na pessoa que está entrando no horário errado. Calma. Vim. Desculpa, professor. Aí a gente fala, né? A asma pode parecer sintoma, alguns gatilhos apenas piora, ou outros também a inflamação dos brônquios. Agora vocês vão aqui, eu já sei que o próximo slide nós vamos ter problema, tá? Que é esse mesmo que a gente vai assistir. É esse aqui. Quais são os principais gatilhos? Os ácaros. Os ácaros são organismo microscópio que se alimenta da descamação da pele. Quando a gente vai dormir, que a gente se coça, fica muito. Nós temos muito ácaro na cama, onde ele come toda a nossa pele. Então, o ácaro sobrevive da nossa pele, dos pelos de animais e também do mofo, tá? Então, muitas das vezes, por isso que tem muita gente que fala, nossa, eu vou dormir, dá uma coceira. O correto é colocar esse colchão no sol, esse lençol também no sol, porque aí acaba acontecendo muito. Também fungos, é outro gatilho. Por quê? Micro-organismo que quer essa temperatura acima de 37 graus Celsius e umidade acima de 50%. Então, nós temos um problema sério, gente. Fungos. A casa que é muito úmida, a casa que tem infiltração, um monte de coisa. Tem que tomar alguns tipos de cuidados. Outro gatilho é o pólen, que vem das flores, das gramas, das árvores. E aí, quando a casa fica toda aberta o dia inteiro até a noite, ela pode ser carregada pelo vento, tá? Então, aí acaba acontecendo isso também, entendeu? E animais de estimação. Os pelos também pode piorar um pouquinho a asma, né? Um pouquinho não, um montão. E com mais grau de frequência, a exposição que determina os sintomas. Além dos pelos, a descamação da pele do animal, a saliva e a urina e outros tipos de excreção pode ser gatilho da asma. Esse sintoma também
ele pode ficar no ambiente até 6 meses após a retirada do animal. Alguns animais são considerados capazes de provocar alergia mais do que os outros, tais como gato e cavalo. Fezes de barata. Exposição às fezes pode provocar sintomas de asma. Piora pelo aumento da inflamação dos brônquios. Professor, eu estou comendo? Não. Você pode estar inalando e aí sucessivamente. Infecções virais também é outro gatilho que pode acometer aí, como o vírus da gripe e resfriados. Alguns asmáticos são sensíveis do que os outros. Tem gente que nem aí. Outro também importante é a fumaça do cigarro. A fumaça do cigarro é prejudicial aos asmáticos, mesmo se o doente não fumar. Os asmáticos, filhos de pais fumantes, estão sujeitos à piora dos sintomas ou da própria gravidade da asma. Professor, eu sou fumante, mas eu não fumo perto do meu filho. Eu fumo lá fora, mas pode trazer para dentro com a fumaça. É um problema sério. Tá? A fumaça do cigarro, além de aumentar os sintomas, também pode aumentar a inflamação dos brônquios. A poluição ambiental, a exposição do ambiente geral, a poluição do ambiente, do trabalho, também pode piorar a asma. Exposição ao ar frio. Quando está muito frio, também pode desencadear sintomas de asma, por irritar os brônquios dos asmáticos. Contudo, esse ar tem que ser muito frio, como ocorre nos invernos. O menino mesmo falou, quando ele estava lá, que ele veio para cá do Nordeste, né? Ele não era tão... Ele agora que começou, tá? Eu parei até de fumar, professor. Tem que parar. Eu tive uma crise que eu não tinha cor nem na boca. Minha mãe teve que pegar o inalador, tudo porque eu uso bombinha contínua. Eu não posso ficar sem. Não consigo. Daqui até o portão de casa me dá falta de ar. Eu não fico sem, não posso. Então, as pessoas acham que é brincadeira. Ó, aí o que acontece? Quando a gente fala, tá vendo aqui, ó, um pulmão saudável. Olha como é bem aberto aqui. E olha aqui, imagine só o ar passando por esse estreitamento. Por quê? Ele teve um inchaço, né? Porque inflamou, né? Então ele inflamou, ele aqui acabou ficando estreito. E o ar não passa por aqui. Então aí os sinais e sintomas que a gente já falou lá é falta de ar, chiado no peito, cansaço, tosse, produção de micros, secreção tipo clara de ovo, dificuldade para fazer as tarefas, como a menina que falou, que ela não vai ali se ela não tiver a bombinha, exercícios habituais. Tratamento. Não existe tratamento para curar a asma. Existe medicamento para controlar a doença. Tá? A pessoa não melhora, uma vez asmática, para o resto da vida. Nós chamamos medicação controlada ou de manutenção, que serve para prevenir o aparecimento dos sintomas e evitar a crise de asma. Medicação de alívio ou de resgate, que serve para aliviar os sintomas, quando houver a piora da asma. Então, tem o de alívio e tem o de chamada controlada. Tá bom? Mas não tem cura. E os cuidados de enfermagem aqui, que vocês têm que saber, que vocês acabam tendo no meu PowerPoint, aferir sinais vitais, ambiente calmo e arejado, administrar a medicação prescrita, mudança de decúbito, a gente vai fazer aí Fowler e semi-Fowler, o auxílio no autocuidado que é necessário, monitorização da saturação de oxigênio, administrar o oxigênio se prescrito, atentar para ataque cardíaco, efeito de medicamentos broncodilatadores. Existem alguns medicamentos que são broncodilatadores, que acaba dando batedeira no coração, dá taquicardia, tá? Alguns de vocês aí conhecem alguns medicamentos que aí o Aerolin, né, que é um deles que fazem isso, ok? Até aqui tudo bem? Tudo ok. Bronquite. Bronquite é uma inflamação, tudo que termina com ite é inflamação. Bronquite é uma inflamação dos brônquios, ela se instala quando os minúsculos cílios que revestem o interior dos brônquios para de eliminar o muco presente nas vias aéreas respiratórias. Tá? Esse acúmulo de secreção
faz com que eles fiquem permanentemente inflamados e contraídos, provocando principais. O que ele acontece? Tosse, começa a tossir. Na bronquite aguda, quando é aguda, é que está acontecendo agora. Está acontecendo esse problema agora. É caracterizado por crise que dura em torno de 1 ou 2 semanas, é causado geralmente por vírus, embora em alguns casos possa ser resultado de uma infecção bacteriana. As crises também podem ser desencadeadas pelo contato com os poluentes ambientais e químicos, poeiras, inseticidas, tintas, ácaros e etc. O cigarro é o principal responsável pelo agravamento da doença. Percebam que todos eles são pelo cigarro. A bronquite crônica, aí aquela que a gente fala que aí vai passando meses e meses, caracteriza por crise que pioram pela manhã e se manifestam mais por 3 meses ou durante pelo menos 2 anos consecutivos, com aumento de risco de outras infecções respiratórias, particularmente a pneumonia. A doença pode se instalar com extensão da bronquite aguda, mas principal causa da doença é a fumaça do cigarro. Quais são os sintomas que acontecem aí? Tosse. Na bronquite aguda pode ser seca ou produtiva. Na bronquite crônica é sempre produtiva. E a expectoração é clara no início e se torna amarelada com a evolução da doença. Nós temos aí a falta de ar, o chiado ao respirar, febre e calafrios, menos frequente, tá? Professor, Oi. então a bronquite, no caso, é uma, tipo, por infecção e a asma é por alergia? Mas ela também, ó, aqui, ó, que ela também pode ser, ó, ela também pode ser por fatores, causado por conjunto de fatores genéticos, história familiar e também alguns gatilhos. A melhor delas aí que a gente acaba visualizando, tá? Mas é um processo alérgico mesmo. Começa com um processo alérgico e vai evoluindo. Entendi. Uma pessoa pode ter bronquite e asma? Eu tenho bronquite asmática. É o nome que dá. Bronquite asmática. É o meu E carne caso. esponjosa, professor, é o quê? Tá? Carne esponjosa. Carne esponjosa é diferente, ela não dá bronquite. As pessoas não entendem. Quando eu tenho uma carne esponjosa, ela faz eu ficar sem conseguir respirar pelo nariz, né? Eu tenho dificuldade de respirar pelo nariz por causa dessa carne esponjosa. Eu tenho. Parece que eu fico falando pelo nariz, por causa da carne esponjosa. Parece que todo o seu fonema é por aqui, né? Parece que você fala por aqui. Eu operei quando eu era pequena. Isso mesmo. Então, gente, só para vocês entenderem, carne esponjosa é diferente da bronquite e da asma. Bronquite asmática, a pessoa tem os dois, tem os mesmos sintomas da bronquite e o mesmo sintoma da asma, tá bom? A bronquite aguda é uma doença autolimitada que dura no máximo de 10 a 15 dias. Não existe tratamento específico para combater episódios provocados por vírus. Uma boa hidratação, quanto mais água eu tomo, melhor. O uso de vaporizadores, de analgésico e descongestionante. Evitar a exposição aos fatores de risco são recursos úteis. Desculpa, meu cachorro começou a latir porque chegou alguém. Perdão. Para aliviar os sintomas e prevenir a crise. A medida mais importante no tratamento da bronquite crônica é parar de fumar. Medicamentos broncodilatadores, antibióticos, mucolíticos e anti-inflamatórios podem ser utilizados para melhorar os sintomas. Portanto, da bronquite crônica devem ser vacinados contra a pneumonia e a gripe, tá? Então, a pessoa aí, ela vacina pela gripe e contra a pneumo 10. Cuidados de enfermagem, um ambiente calmo e arejado, todos aqueles cuidados que a gente falou, e um importante, que é esse aqui, o F.
monitorização da saturação do oxigênio. Veja bem, por que eles não pedem para vocês fazerem inalação? Eles perguntam no hospital se vocês têm inaladores. Por quê? A pessoa pode estar saturando 98%, mas ela está com pneumonia, ela está com alguma coisa, e o médico pede para fazer inalação, pode fazer no aparelho de casa, no inalador. Por quê? Ele é de ar comprimido. Tá? Então, eu não preciso de O2, eu preciso só do ar comprimido. Tá? A saturação é feita pelo oxímetro que a gente põe no dedo e vai ver a saturação desse paciente. E por causa do medicamento, eu tenho que me atentar para ataque cardíaco, que é feito dos medicamentos broncodilatador. Ó, aqui, ó, é um saudável, tá? É um brônquio saudável. E aqui é um doente, ó. Tá edemaciado, tá inchadinho, ó, como fica. Como que vai passar? Cheio de muco. Não tem como fazer a troca gasosa. Perfeito? Ô, professor, isso é por isso que às vezes fala que é a broncopneumonia. É isso? Geralmente é causado por isso ou não? Sim, sim. Agora a gente vai entrar. É uma pessoa que tem bronquite mais pneumonia. Então, elas se ajuntam as doenças. Igual a menina falou, que ela tem bronquite e asma, né? Ela tem bronquite asmática. Aí você veio e me trouxe a broncopneumonia. Existe? Existe a broncopneumonia, junto com essa. A pneumonia é uma infecção. Oi? A pneumonia é uma infecção dos tecidos pulmonares e dos seus alvéolos. Lá nos alvéolos, lembra que eu mostrei para vocês na aula passada, que é onde que é redondinho, que acontece a troca gasosa? Então, ali que acontece. A pneumonia acontece ali. A pneumonia é uma infecção não contagiosa causada habitualmente por bactérias, mas que também pode ser provocada por vírus e fungos. Por isso que alguns médicos usam o antibiótico que vai matar a bactéria, que mata os vírus, e pode usar um antifúngico para matar os fungos, tá? Na pneumonia, os alvéolos ficam cheios de secreção purulenta, impedindo a entrada e saída dos gases. Nesses alvéolos são cometidos pela infecção. Então, ele não consegue fazer essa troca gasosa, aonde ele elimina o gás carbônico e põe o O2, tá? Onde ele tira o dióxido de carbono e põe o O2, perdão, tá, gente? Então, aí, o paciente com pneumonia extensa pode apresentar insuficiência respiratória, precisando ser intubado e acoplado a um respirador artificial para conseguir e manter o sangue adequadamente oxigenado. Então, aí nós temos que visualizar o que acontece. Se ele precisar ser intubado, nós temos um problema sério porque ele precisou. Muita gente está ouvindo falar, que comentaram aí até comigo, que quando a pessoa está com Covid, acaba sendo desentubada e vai ver que está com pneumonia. Aí existe alguns tipos de pneumonia que vocês vão conhecer lá em paciente crítico, que nós vamos chegar nessa área, mas não agora, mas lá na frente, tá? Quando a gente fala paciente entubado, ele evoluiu para uma pneumonia. Por quê? Ele estava deitado, e aí sucessivamente. Então, líquido intersticial dentro dos alvéolos, alguém me chamou, quem? Pois não? Professor. Ô, professor, quando eu peguei Covid, e eu peguei uma... Quem é que é? É o Moisés, está escutando, professor? Não. Ô, professor, a pneumonia, ela evolui para uma TB? Não. Não? Nunca. Nunca, né? A tuberculose, por problema no pulmão, a pessoa pode ter a pneumonia. Pode ter, mas não é normal. Ah, então são dois fatores diferentes, né? Diferente. Totalmente. Tá ótimo. Professor, a pneumonia pode ser causada por água no pulmão? Não, aí é edema agudo de pulmão. Tá, obrigada. De nada.
Professor, fazer uma pergunta. Muitos motoristas de Uber pegam tuberculose, né? A maioria porque eles ficam mais com o carro fechado, ar-condicionado. O ar-condicionado do carro faz isso ou é alguma coisa? Não. Ó, a tuberculose, né, que depois nós vamos ter uma aula específica sobre a tuberculose é por aerossóis. Aerossóis é o quê? É o que quando eu, espirro, essa partícula que uma pessoa tem tuberculose, entrou no carro da pessoa que é Uber, o que acontece? O correto é andar com os vidros abertos. Por quê? Para tirar aquele ar lá de dentro, entendeu? Por quê? Ficou aerosóis, aquela partícula, quando você faz isso, você inspira, pode entrar aí o vírus da bactéria. O vírus da tuberculose. Isso, né? E ainda mais pelo ar-condicionado, o ar frio ser mais pesado, né? Na verdade, o ar-condicionado não tem muito a ver, não. O ar-condicionado é porque o carro está fechado e você está respirando, vocês estão respirando o mesmo ar. É a mesma coisa quando está frio, vocês estão andando no ônibus, todas as janelas fechadas. Eu estou respirando o ar de você, que está respirando o ar do outro. Eu coloco uma pessoa no local fechado, não está respirando o ar do outro. E as doenças, as bactérias, e aí sucessivamente, ok? Então, por isso, quanto mais eu ventilo o meu carro, melhor. Quanto mais eu ventilo um carro que tem pessoas de dentro, eu tenho que aí me preocupar com isso. Ou, se não, eu usar máscara para o resto da vida. Inclusive, se tiver no ar-condicionado. Aí o cara aumenta a gasolina para 6 conto. Um monte de gente vai ficar no ônibus agora. Professor, Professor? Oi, tô escutando. Eu me formei em arrefecimento, né? Eu vou dar uma dica. Hoje eu não trabalho mais, mas eu trabalhei mais ou menos uns 6 anos com radiador e ar-condicionado. Quem tiver, assim, com medo dessas coisas por ar-condicionado, tem um filtro, né? Usa lisoforme, tá? Faz ele circular fechado, põe um pouquinho de lisoforme dentro do carro fechado e deixa o ar funcionando, que mata todos ácaro e vírus que tá dentro dele e fica higienizadinho. É muito bom isso daí. Para quem tiver medo desse daí. Já vou fazer no meu. Não sabia que podia, agora que eu já sei que pode. Então, existem essas lesões, tá, gente? Então, aonde aí nós temos questão da gripe, que muitas pessoas que falam, nossa, eu gripei e peguei uma pneumonia. Por uma complicação de uma gripe. Eu tenho uma gripe, essa gripe veio por uma bactéria, eu comecei a ficar aí congestionado, eu comecei a ter um problema, meu sistema começou aí a favorecer o meu sistema, eu estou muito congestionado, não está mais fazendo a parte da onde o nariz ele filtra, ele não está filtrando, a bactéria entrou e se instalou. Pode ser por uma complicação da gripe? Pode ser, sim. No futuro, ela pode aí evoluir. O paciente que combate os germes, que chega até a parte mais interior do sistema respiratório. Pessoas idosas, naturalmente, têm seu sistema imunológico comprometido, mais fraquinho, e o que coloca sobre maior risco de desenvolver as pneumonias. Do mesmo modo, as pessoas debilitadas por outras doenças, como insuficiência cardíaca, alcoolismo ou diabetes também apresentam maior risco. Então, a gente tem um paciente que ela está cansadinha, ela está um monte de coisa, tem que tomar alguns cuidados, tá? Existe aí uns principais fatores de risco, que é a idade, infecções respiratórias virais como gripe, tabagismo, doenças imunossupressoras de pacientes com HIV, transplantado e câncer, DPLC como bronquite crônica e efizema pulmonar, usuários de drogas, doentes acamados, pessoas com redução do nível de consciência, hospitalizações prolongadas, paciente com ventilação mecânica, em uso de respirador artificial, paciente com outra doença pulmonar prévia, como sequelas de tuberculose, bronquiectasias, fibrose cística e etc. Então, pulmonar prévia, sequelado de tuberculose.
Então, ele teve tuberculose. Ele sarou da tuberculose, não é porque sarou da tuberculose, ele vai ter a pneumonia. Não. Ele tem tuberculose, ele vai ter a pneumonia. Ele pode ter tudo isso junto, mas não é que ela evolui para isso. É fatores de risco. Tá? É como aquilo pode impor risco no futuro. E o pulmão fica ferido, né, professor? Fica com resquício, né? Para da TB. O pulmão fica meio ferido, né? Fica com resquício da TB. Com certeza. Ok? Sinais e sintomas. Tosse com expectoração. Tem que sair secreção. Febre, calafrios. A febre da pneumonia geralmente muito alta, 39, 38, vai subindo muito. Falta de ar, dor no peito quando respira fundo, vômitos, perda de apetite, prostração, quer viver encostado, dores pelo corpo, pode haver presença de sangue misturado no catarro. Tratamento: antibiótico terapia, antitérmico e analgésico. Prevenção: existe a vacina contra a pneumonia estreptocócica, causada por Streptococcus pneumoniae. O tipo mais comum, ela está indicada para criança e pessoas acima de 50 anos, mas não evita a pneumonia causada por outros germes. Tá? Então, aí a gente tem que tomar alguns tipos de cuidado. Muito paciente na casa de repouso toma essa vacina pneumo 23 ou pneumo 10 e toma a vacina de gripe todo ano. Pode falar quem ligou aí o microfone, chamou. Ninguém? O que é DPOC? DPOC é doença obstrutiva crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Uma das doenças que dá aí, como a gente fala, pulmonar. Um paciente que fala que como é que chama? Na prescrição dele tá DPOC, que ele tem doença respiratória pulmonar. Doença pulmonar respiratória, obstrutiva, por obstrução, como bronquite crônica e efizema pulmonar. Ah, tá bom, obrigado. Porque ela obstrui, né? Ela obstrui. Aí os cuidados de... Aqui, ó, tá vendo, ó? Um alvéolo normal, tá aqui, um alvéolo normal, espaço de ar, e quando ele tá com pneumonia, como ele fica, ó? Cheio de secreção, não tem como fazer o quê? A troca gasosa. Então, ó, começa pelos broncos e os alvéolos todos, ó. A inflamação na parede alveolar, ó, todinha. Aí, as mesmas coisas do outro, tá? Aferição de sinais vitais, ambiente calmo e arejado, mudança de decúbito. Quando a gente está com problema respiratório, geralmente a gente pede para as pessoas dormir mais um pouco sentada, porque ela consegue respirar melhor, vai ajudar bastante no respiratório dela, e aí é bem melhor. O efizema pulmonar é uma doença degenerativa, que geralmente se desenvolve depois de muitos anos de agressão aos tecidos pulmonares, devido ao cigarro e a outras toxinas do ar. Pessoas que fumam, eu não tenho nada, eu fumo até hoje. Quando para de fumar, vai aparecer o que no futuro? Efizema pulmonar. Eu tive amigos, eu tive uma tia minha que teve efizema pulmonar, e ela nunca largou o cigarro e ficava com um cilindro de O2 no nariz, jogando para cima o ar. Queria morrer, né? Acabou morrendo, foi o que ela queria acontecer. E assim, gente, posso falar uma coisa para vocês? Sinto muito. Eu não tenho muita dó, não, com isso. Não é no ser humano. Pô, sabe que não é legal e tá fazendo, eu sei que é morrer. Vamos ser sinceros? Então, assim, aí teve um aluno que perguntou para mim, professor, se eu sou fumante passivo, pior ainda. Tá? Pior ainda. Fumante passivo, que é aquele que está fumando de tabela. Tá ok? Espera só um minutinho. Eu fumo pra caramba, meu. Né? Então, tem fumante passivo. E, infelizmente, gente, todo mundo sabe, hoje em dia nós temos uma coisa maravilhosa que inventaram. Narguile,
cigarro eletrônico, né? Não, mas o meu, como chama? Ai, o pretinho lá. Que põe no narguile, pretinho. O carvão? O carvão, professor, é feito de uma madeira que não vai dar problema. Imagina, a essência... É carvão de coco. É carvão de coco, é ótimo. A essência, ela é fabricada nos Estados Unidos, que não passa pelo pulmão. Ela só passa pelo nariz e pela boca, mais nada. E aquele papo, professor, é só puxar e não tragar, mas já puxando já tá tragando, cara. Gente, sistema respiratório, ó, ainda mais tem aqueles que soltam aquele ar que parece que acaba com o local onde a gente passa, né? Ô, professor, eles pensam gente, porque sou não suspeita. traga. Ó, Gi, isso é pra você, tá? Pensa porque não traga, que o pulmão, que vai bater e voltar no pulmão, né? Nem vai encostar, não vai entrar lá, não, né? Gente, perdoa, me perdoa. Bom, Viu? eu digo, quanto mais pessoas morrem, mais discussão no planeta. Agora eu vou perguntar uma coisa bem assim, o professor vai falar assim, eu não sei se eu vou te responder ou não, porque isso daí, deixa eu falar, cigarro, tá falando, o narguile, tá falando, cigarro eletrônico, tá falando, e a outra fumaça, também faz mal? Maconha também, a maconha também, a cocaína também. Não, a cocaína não, eu tô falando assim, A cocaína é saudável, gente. Vamos usar. a cocaína é sintética. Eu tô falando Pelo amor de Deus, auxiliares de enfermagem, eu não escutei isso. Ele tocou na ferida. Esse sintético, ele vai direto pro pulmão. Ah, é? É pó. Vai pro pulmão? Lógico, pai. É lógico que a fumaça que o pessoal normalmente que fuma, professor, acha porque é feito de erva, que é do, sei lá. Mas eu tô falando do da mato. cocaína, não é da coisa não. Quando você puxa pro nariz, é função renal, né? Vai pro pulmão. Com certeza, professor. Eu entendi, só que eu tenho que... Vocês me perguntam de uma droga, eu tenho que falar de todas. Não, tudo bem. Vamos deixar cocaína abaixo do pulmão? Não, eu também não sei disso daí, não. Mas vamos falar um negócio. É porque é função renal, né? Puxa com o nariz, né, professor? Quando puxa com o nariz, vai direto, correto? Um pouquinho. O que você falou? Função? Acho que função renal, né? Eu falei errado. Renal até no sistema renal, é o sistema onde faz xixi. Desculpa, nossa, porque minha mulher fez cirurgia, tá com na cabeça. Sistema respiratório, desculpa. Ó, outra coisa, não fala igual o menino me falou hoje de manhã, não, porque eu vou entrar pela telinha da Globo. Deixa eu explicar para vocês. Quando vocês falam que o pó não é tão ruim porque ele vai para o cérebro, ele não vai para o cérebro, porque não tem ligação do cérebro no nariz. As pessoas acham que tem ligação. Por isso que eu falei que eu estava fazendo toponamento, eu falei assim, eu acho que quando inala vai lá para cima, acho que é nesse buraco aqui que ele deve ir. Mas se for lá para cima, a pessoa morre, né, gente? Então, não tem ligação com o cérebro. Quando a gente for estudar as doenças neurológicas, nós somos revestidos por 3 meninges: dura mater, pia mater e aracnoide. Então, não tem, elas são duras, não tem como ter, não passa. Vai direto aqui, ó. A hora que a pessoa faz isso, ó. Percebe quando vocês fazem esse sentido de inalar? Começa a fluir, você vai sentindo que ele vai descendo. Então, o pozinho entra pelo nariz e vai no seu pulmão. Então, sinto muito, as drogas não é boa. Deixa eu ver. Tá certo. Professor, deixa eu perguntar, e por que lança perfume dá muito... A pessoa fica vegetando quando usa muito? É mais pela overdose mesmo, alguma coisa? Entendi, fala de novo, porque alguém... Pessoas que usam muito lança perfume. Esse vai no hospital, já vegeta, né? Automaticamente já vai... assim, liga o microfone para eu explicar. O lança-perfume, ele é igual, ele não muda. O lança-perfume, ele entra no pulmão, ele faz todo o processo, só que ele vai parar onde? Eu entro numa overdose, tudo que eu estou inalando. Olha só, eu estou inalando a inalação.
ela vai para o meu pulmão automaticamente, ela não está no meu pulmão? O pulmão faz o quê? Muda a troca gasosa que volta para o coração, entendeu? O sangue volta para o coração, que vai subir para o cérebro, que vai descer para o fígado, que vai para todos os outros locais, e vai chegar até nas pontinhas dos dedos, dos pés e das mãos, para a periferia. Então, o que a gente tem que entender sobre tudo isso é que vai dar aí, quando eu estou fazendo, fumando, cheirando, ele vai entrar e vai dar overdose, e a pessoa vai ter o quê? Uma lesão no cérebro, e quando a pessoa tem uma lesão no cérebro, ele vai ficar em estado vegetativo. Por quê? Ele afetou alguma parte do cérebro que deixou ele vegetativo. Tem gente que entra em coma, não volta do coma. Tem gente que perde a fala, que perde o movimento de andar. Tem gente que perde a fala, movimento de andar, não olha. Fica em estado vegetativo. Tá bom? Mas tudo isso... Tem até algumas pessoas que ficam todas atrofiadas, né, professor? Fica atrofiada, sim. Tá bom? Voltando à nossa aula de efizema pulmonar, o principal sintoma de efizema pulmonar é a falta de ar, ou sensação de não estar inalando ar suficiente. A pessoa parece que fala, tá faltando ar. Imagina uma pessoa, né? Até o Covid mesmo, tá? A respiração difícil e produção crônica de muco são outros sintomas comuns. A pessoa fica tossindo, tem um monte de problema. Há vários tratamentos, opções de tratamento que pode ajudar o paciente com efizema pulmonar. Porém, o passo mais importante é parar de fumar. Pessoas com efizema pulmonar também devem evitar exposição a outros poluentes do ar. As opções de tratamento de efizema pulmonar incluem broncodilatadores, anti-inflamatórios, corticoide terapias, terapia com oxigênio, cirurgia de redução dos pulmões, transplante de pulmões, programa de exercício físico. Tá? Então, assim, gente, não adianta vocês ficar colocando na cabeça de fulano, ciclano, que ele tem que parar de fumar. É quando ele acha necessário que para ele está fazendo mal. Tá? Então, assim, eu não vou mentir para vocês, eu fumei por 10 anos, parei por 20, quando eu fui ver um colega meu que morreu, um amigo meu que morreu, e quando o médico foi fazer a autópsia dele, tirou o pulmão. Nunca mais na minha... Aí eu falei, por que esse pulmão tá diferente? Cigarro. O cigarro faz isso, e ele falou assim, ó, tava todo necrosado. Nunca mais na minha vida. O pulmão é vermelhinho, é bonitinho, quando você vê, fica todo preto da nicotina. Os cuidados de enfermagem é os mesmos, para vocês verem, não muda nada, só a única coisa que muda é administrar oxigênio quando prescrito, e atenção nos broncodilatadores que pode causar taquicardia. E aí, para vocês conhecerem os alvéolos sadios e os alvéolos doentes, ok? Acontece a mesma coisa, tá? E aí, como a minha colega aí perguntou, o edema agudo de pulmão, né? O edema agudo de pulmão, a gente fala que é uma condição que se caracteriza pelo acúmulo de líquido, né? É igual quando ele fala, a pessoa está com água no pulmão, é líquido no interior dos pulmões. Ele ocorre com mais frequência quando o coração encontra dificuldade para bombear esse sangue, aumentando a pressão do sangue no interior dos pequenos vasos sanguíneos, como os pulmões. Para aliviar essa pressão crescente, os vasos liberam líquido para dentro dos pulmões. Esse líquido interrompe o fluxo normal da oxigenação, resultando em falta de ar. Então, assim, quando não tem o sangue, que preciso fazer a troca gasosa, ele mesmo vai entrar aí, o próprio pulmão vai liberar água, tá? Na maioria dos casos, o edema é causado por insuficiência cardíaca, né? Mas o edema pulmonar pode ocorrer em outros motivos, incluindo pneumonia, exposição de certas toxinas, medicamentos e até por traumas torácicos. Uma pessoa que pode levar aí uma batida, um problema torácico. Além disso, algumas pessoas expostas a altitude acima de 2.500 metros, equivalente a quase 9 torres Eiffel, o ar é mais rarefeito, dificultando a respiração.
Quanto mais rápido a pessoa sobe, mais o risco do edema pulmonar. Tá? Por isso que aí nós temos a pressurização da cabine, quando vai viajar de avião. Várias condições que afetam o funcionamento do coração podem levar ao surgimento de edema pulmonar. São elas: doença isquêmica do coração, infarto, disfunção das válvulas do músculo cardíaco, diabetes, alcoolismo crônico, infecções virais, cardiotoxicidade de alguns medicamentos, edema pulmonar ou de doenças pulmonares como tuberculose, doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, ou com distúrbios vasculares que estão mais propensos a desenvolver o edema pulmonar. O edema de pulmão aí, ó, tá vendo? Ó, não tem, ele enche de líquido e aí ele acaba fazendo tudo isso. Eu tô brigando com o bichinho aqui. Então ele começa a ficar inchado, tá? Os alvéolos cheios de líquidos. Sinais e sintomas: tem uma falta de ar, sudorese excessiva, ansiedade, inquietação ou sensação de apressão. Ai, não tô conseguindo respirar, meu Deus do céu. Sensação iminente de morte, faltando ar, a gente fica com aquele sistema como vai morrer, dificuldade para respirar, que piora quando deitado, sibilos ou suspiros de palpitações e dor no peito. Qual o tratamento? Depende da gravidade do caso. Pode usar diurético, vasodilatadores, administração de oxigênio por meio de máscara facial, cânula nasal e ventilação mecânica. Fazer a aspiração de vias aéreas superiores. E aí os cuidados de enfermagem é aferir sinais vitais, ambiente calmo, tranquilo e arejado, administração de medicamentos prescritos. Manter o paciente sentado ou deitado numa posição semifólia, né? Semifólia é quase sentado, tá? Para não espalhar para todo o pulmão, impedindo a mecânica respiratória. O auxílio no cuidado, se necessário, monitorar a saturação, que é muito importante, do oxigênio, e administrar o oxigênio prescrito. Controle da diurese, monitorar a eficácia do diurético, restringir a ingestão de líquido, inclusive por via endovenosa. Apoio e orientação do procedimento devido à sensação de morte. Ajudar essa pessoa que vai falar: eu estou morrendo, meu Deus, estou morrendo. Pode falar. Ô, professor, esse sintoma também é igual o da quem tem desvio séptico e apneia do sono, ele é parecido? Pior, não? Muito pior. Porque eu sofro disso daí, acho que há muitos anos eu não sei o que é dormir direito, mas ele é pior do que isso, né? Mas eu tenho quase todos os sintomas, sabe? Tem que olhar. Você fuma? Oi? Você fuma? Resumindo, se catar um pouquinho de cada coisa que falou aí, juntar, nós está no meio. Mas, assim... então por isso que você perguntou, por isso que né? falou. Vocês estão vendo? Vocês estão escutando também? É lógico, pai. Então, a apneia do sono. Vamos voltar na apneia do sono. Então, tudo isso daí faz parte. Mas o desvio séptico não nasceu do meu cigarro? Não, maconha não. Não. Cocaína, sim. Nossa, Dani. Mano, Dani, Usar na veia é pior, tá, pai? Drogas na veia é pior ainda. Então, mas o desvio séptico com a apneia do sono, por exemplo, eu estava vendo ali essa palpitação que dá, sabe? Quando eu deito assim, me dá essa palpitação, aí já vem logo. Meu Deus do céu, acho que eu vou ter um infarto. Vai morrer. Aí levanto. Aí começa a dar fobia, falta de ar, essas coisas assim. Então, isso daí não tem nada a ver com... O meu já foi falado, né? Que é a apneia do sono, essas coisas, então não tem nada a ver com aquele edema pulmonar, não, né? Fala assim, tomara que não, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não tenho... eu vou comentar aqui, como diz, né? Vou ajudar. Quando a gente pensa em efeitos de algumas drogas, independentes, cigarro é droga, tudo isso, lícitas e não ilícitas.
Essa sua taquicardia, a taquicardia da gente, ela acontece quando a gente está num estado de eufórico. Esse estado eufórico, mesmo que eu esteja aqui, eu estou preocupado com uma coisa também. Só que, quando eu trabalhei nos AMAs da vida, nas UPAs, eu trabalhei numa UPA que chamava UPA Bangu. A UPA Bangu fica aqui em Santo André. Eu detestava pegar o plantão de manhã no sábado e domingo. Parece um passarinho, professor. Ah? Compre esse passarinho, ele quer você, ó, já tá cantando. Escuta minha voz. Era horrível, porque o que chegava lá para mim sábado de manhã, às 7 horas da manhã? A pessoa que foi para balada, ela tomou balinha, ela cocaína a noite toda, maconha, uísque, energético. Aí ela sabe o que dá? Todas essas coisas juntos, todos esses, ele dá ataque cardíaco, a pessoa sente que o coração vai sair pela boca, a falta de ar, essa palpitação que dá também no organismo, né? Que a pessoa acaba tendo. A pessoa fica, né, procurando alguma coisa que nunca acha, que eu não sei o que eles perderam, né? Que eles ficam igual uns doidos procurando. E aí, quando chega pra gente, a gente vai fazer o eletrocardiograma dele. Vocês pegam o eletrocardiograma dele, tá assim, ó. Ele tá com arritmia cardíaca. Essa arritmia... Professor, Oi? eu vou precisar sair um pouquinho, porque a minha neném, ela tá meio doentinha e ela tá chorando muito. Aí eu assisto aula no YouTube, tá bom? Tá bom, meu bem. Então, gente, só para vocês entenderem. E assim, conheço pessoas, conheço médico, que eles acabam sabendo de tudo isso e acabam fazendo. E são um dos maiores... Olha quantas festas de médico que a gente vê aí que um morre por overdose. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Muitas pessoas, para ficar acordado a noite toda, acabam aí usando esses subterfúgios. E o coma alcoólico, professor? Também, tem o coma alcoólico, também acontece. Virou escão, mas já era. Infelizmente, acabou. Né? Quando a gente tem um coma alcoólico, é muito difícil a gente voltar nesse paciente. Então, vocês vão conhecer muito. Aqui não adianta ninguém falar que é errado, independente de qualquer coisa. O que eu quero deixar bem claro para vocês é que, assim, nós lidamos com a saúde. Medicamento, se fosse bom, ele nos daria o primeiro nome que vocês... Como que chama a drogaria? Né? Drogaria? A farmácia? Drogaria? Como que chama um remédio? Droga. Né? Então, mesmo que ele é uma droga lícita, né? Então tem que tomar alguns tipos de cuidado. Porque, assim, não é só o que eu uso, o que eu faço pode matar. Mas se eu tomar um medicamento errado, se eu quiser me matar com medicamento, eu tomo vários medicamentos. Então, a gente tem que aprender tudo isso. E é importante quando a gente aprende. E ser verdadeiro, né, professor? Porque você, por exemplo, se você esconder a verdade para si e chegar no hospital, o médico pode te receitar ou tomar algumas coisas que, além de não vai te ajudar, vai te prejudicar mais ainda porque você omitiu a verdade, né, ali. Gente, pelo uso de substância, né? Para vocês, e quem usa, chega lá, ó, doutor, cheirei a noite toda, tomei um uísque. Eles falam desse jeito. Aí o médico já sabe. Aí nós somos tão bonzinhos, nós auxiliares, enfermeiros. Nós pegamos dois gelco bem calibroso. Um 16, né? Pra matar a pessoa. Fala assim, infeliz. Enquanto você podia ter deixado a vaga para o outro, então agora tu vai tomar. Aí você, os dois lados. Bora correr aí. Aí você vai dar um diazepam na veia, você vai dar um captopril para baixar a pressão, porque está 210 por 120, está com uma crise hipertensiva, está loucão.
Qual é o remédio? Isso quando não amarra, né? Tu não tem que conter eles. Tem vezes que a gente tem que conter eles, porque eles querem sair puxando tudo embora. Captropil e diazepam? Na veia. Olha o captopril sublingual. Então, aí só para vocês conhecerem. Agora a gente vai falar da embolia pulmonar, o trombolismo pulmonar, que é a TEP. A embolia pulmonar, também chamado de embolismo pulmonar, ou tromboembolismo pulmonar, que é a TEP, é um quadro grave que ocorre quando um trombo ou um coágulo localizado em uma das veias das pernas ou da pelve se solta e viaja pelo organismo e se aloja em uma das artérias do pulmão, obstruindo o fluxo sanguíneo. Lembrando do quê? O que acontece? Um êmbolo, que a gente já tinha conversado outras vezes, quando nós falamos lá do coração, do cardiovascular, tá? Então, só para vocês entenderem, a obstrução de uma artéria do pulmão causa isquemia, um infarto do tecido pulmonar, e depende da artéria obstruída para receber o sangue e oxigenar. Quanto mais extensa for a área do infarto pulmonar, mais grave será o quadro, que levará à morte. A principal causa é a embolia pulmonar, que eu falei, que é o êmbolo que se origina de trombos, né, que fez trombos nas pernas, nas veias, nos membros inferiores, um quadro chamado de trombose venosa profunda. A TVP foi aquela que a gente comentou. São pedaços de trombos de veias das pernas, coxas ou pelve, que costuma embolizar. Travou. Ixi, acho que ele não volta dessa vez, não. Eu acho que... Ele voltou, gente. Foi Oi. só uma quedinha, calma. Professor, Quem travou voltou? tudo, o senhor falou. O senhor travou tudo. Oi? O que Tinha o senhor travado, falou senhor. aí, travou, o senhor parou aí na trombose. Sintomas em Travou. caso onde a embolia... Tá travado ainda. Ó, destravou. Em caso onde a embolia começa Destrava, muda para vivo. vasos pulmonares, o paciente sente a dor na região torácica, que piora na inspiração profunda. Então, aqui, ó, quando ele fala acomete aqui, ó, em vocês, ele não consegue mandar o sangue, aí acomete tudo isso aqui, tá? E quanto maior a área infartada, maior será o quadro nos casos de trombolismo maciço. Oi? O senhor tinha travado então, em trombose, entendeu? A gente tá tentando falar isso. Então, a trombose, que ela vai, ó, e obstrui o vaso, aonde ela não consegue, tá? Então, aí, só para vocês verem. E aí, é os sintomas que acontecem, que a gente já tinha falado que é os mesmos sintomas do trombolismo pulmonar, a trombose venosa profunda, tá? Que acomete aí meu paciente. Qualquer coisa, eu vou colocar os dois vídeos que eu fiz, o da manhã e o da noite, para vocês aí acabar pegando, tá? Para não ter problema. Pode lá que eu salvo tudo no computador. Este quadro é gravíssimo, porém, além de infartar todo um pulmão, o sangue não consegue ultrapassar a barreira imposta pelo êmbolo. Volta para o coração, causando súbito aumento da pressão dentro de uma rápida dilatação do mesmo. O paciente pode morrer em minutos por falência cardíaca aguda. Os tratamentos, gente, a gente só vai aí fazer o que o médico está pedindo. Na maioria dos casos, não há tratamento específico para embolia pulmonar. O tratamento visa manter o paciente estável, controlando a pressão arterial e fornecendo oxigênio no caso de hipoxemia. Pacientes com pequenas embolias são tratadas apenas com anticoagulante para impedir novos episódios. A área infartada não tem mais salvação, tá? O que morreu do tecido pulmonar não é recuperável. Nas embolias mais extensas, pode ser indicado o uso de trombolítico, substância que dilui o êmbolo, na tentativa de restaurar a circulação sanguínea na área afetada. Nos casos graves, outra opção é a remoção cirúrgica da obstrução, também um procedimento com alto grau de complicação. Depende muito aí o que vai acontecer. Cuidado, gente. Oi. Hipo é pouco, baixo. E semia?
Oi? O que é hipoxemia? É quando abaixa a saturação do paciente. Pouco oxigênio. Ah, tá bom. Obrigado. Cuidados de enfermagem, monitorização de sinais vitais, coleta de exames laboratoriais, administrar heparina, orientar sobre o risco de sangramento, observar a presença do sangramento, promover mudança de decúbito em ambiente confortável, auxiliar na higiene corporal, ofertar oxigênio prescrito. E aí eu tenho um negocinho do YouTube que depois vocês assistam. Professor, Oi. no caso, o senhor falou que viu o pulmão lá do seu amigo todo destruído, né? No caso, se o Moisés parar de fumar a tempo, o pulmão dele volta ao normal? Ó, deixa eu explicar uma coisa bem séria para vocês. Se ele começar hoje a parar de fumar, ele vai, cada dia ele vai passando. Depois de 5 dias, ele já começa a sentir o cheiro diferente das coisas, o que ele não vem sentindo. Ele fala assim, eu sinto sim, mas não é tão atenuado, o sabor da comida muda para ele, e aí sucessivamente. Cada vez que vai passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, vai melhorando mais a condição. É o cansaço mesmo que acaba tendo, que é automático. Professor, pode ser por obesidade, pode ser por... Não, é por causa também do tabagismo. Por quê? Ele mexe com toda a parte cardiovascular, além da nicotina andar pelo nosso corpo, ele vai andar pelo pulmão, pelo coração, pelo fígado, ele vai fazer também tudo isso. Professor, dizem que o tempo que você leva para deixar seu pulmão limpo, assim, do cigarro, tipo, se o cara fumou 10 anos, vai demorar 10 anos para ficar limpo, é isso? Isso. Ô, professor, Oi. direto, quando às vezes eu respiro, eu sinto cheiro de cigarro e ninguém na minha casa fuma. Eu sinto de mim o cheiro de cigarro, sabe? De dentro do meu nariz. Uhum. É horrível. Aí a Maria Padilha. Eu gosto, viu? Esse Emerson. Por que falam isso? Negócio de cheiro Claro, eu gosto, hein? É algum santo. O negócio é o seguinte, pessoal, eu parar de fumar eu até consigo, mas se eu fosse... Se vocês fossem meu médico, vocês não iam se preocupar com o meu pulmão. Quantos anos se preocupar com o meu fígado. Quanto tempo você tem de fumar? Oi? Quanto tempo você tem de fumar? Que eu fumo? Quantos anos? Uns 20 anos. Então vai ser mais 20 para melhorar, pai. Vixe, tá ferrado. Diza, o pai da Aldisa, meu Deus, meu pai faleceu com embolia. Igual o professor está falando, é horrível. Se vocês soubessem, gente, como é horrível quando a pessoa tem embolia. Muitas pessoas, vocês não sabem, mas muitas pessoas que vão fazer cirurgia, elas morrem de embolia. Fica muito tempo deitado, tá? Fica muito tempo deitado, não usa as meias compressivas, e aí o que acontece? Quando levanta, esse êmbolo tá já para se ter alta, esse êmbolo se desprende e acontece o quê? Para no pulmão e a pessoa morre de TEP. Por isso que não é bom tomar um ASzinho depois dos 40, depois do almoço, não é só pai idoso, não. A gente pode começar depois dos 40 tomar um AS que ajuda bastante, pessoal. Um copo de vinho também, né, professor? Dizem que o vinho é o fim do sangue, é verdade? É?